Olá! Bem-vindo, doutor Olavo. Obrigado! Tudo bem, doutora Débora? Que Doutora honra, Débora, não, doutor Olavo. que honra participar dessa live ao vivo sobre arbitragem, pessoal. Vocês estão acostumados a estudar em constitucional comigo, hoje é arbitragem. E aí, com a participação da doutora Débora, que é juíza de direito. E também, pessoal, uma novidade, não sei se a turma é minha esposa, né? E nós somos autores do Lei de Arbitragem Comentada aqui, que esse livro aí que ela tá na mão. Tem muita gente preocupada com a AB. Boa noite, pessoal. Uma honra aí participar. Quero agradecer à editora Juspodium de viabilizar acesso às suas redes sociais, dizer que é uma honra participar dessa live com a Débora, que é a minha querida esposa. Convidar todos para seguirem aqui meu perfil, que tem muita novidade sempre sobre arbitragem, sobre constitucional. Está aí o professor Francisco Braga, que acabou de lançar a excelente obra Direito Constitucional. A minha mãe, o Sandro. Vamos divulgar a live, pessoal, pelo aviãozinho, para que tenhamos bastante acesso. Renato Mandrake, aí, nosso amigo sempre presente. A Duda Saboia falando que é tema da dissertação. O tema arbitragem está na crista da onda, vários concursos abertos, é importante para concurso para judiciário, é importante para concurso para as procuradorias e também para o Ministério Público. A arbitragem na administração pública é uma realidade, portanto, vocês têm que acompanhar muito a arbitragem, é um ramo para advogado muito rentável, portanto, está aí mais do que caracterizado aí a importância da arbitragem. Agora com a palavra, Débora, que eu já fiz minha saudação inicial, fica à vontade. Primeiro de tudo, agradecer à editora Juspodium pela oportunidade. Agradecer ao meu companheiro, doutor Olavo, também pela oportunidade. E agradecer a todos que estão presentes, que estão permitindo nos fazer ouvir. Primeiro apresentar, o doutor Olavo ele já é um grande conhecido aí do público, mas eu vou pedir Vênia para apresentá-lo, né? Procurador do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor de diversos cursos, professor do mestrado e do doutorado da UNAERP, professor convidado de diversos cursos de pós-graduação aí pelo Brasil afora, membro de listas de árbitros, enfim, grande autoridade sobre o assunto. Isso me faz sentir um prazer enorme de ser coautora dessa obra e de estar aqui agora para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão interessante. A arbitragem é um assunto que me chamou a atenção no meu último ano de faculdade, quando saiu a Lei 9.307. Assunto interessantíssimo, assunto que até que acho que demorou, né, para emplacar, mas está na crista da onda agora, né? Então vamos lá, doutor. O doutor aqui é o doutor Olavo, então tem a palavra. Quero agradecer aí, temos vários amigos aí entrando, Gustavo Schneider Nunes, que é doutorando lá, me orientando no doutorado da UNAERP. Quero dizer que é uma honra participar novamente dessa live. A Débora é minha esposa, para quem não sabe. Nós somos casados desde 2011 e ela é uma pessoa brilhante que me inspira muito. Mas o Dia dos Namorados já passou, continua um grande amor. Às vezes nós teríamos que fazer essa live dia 12 de junho, né, amor? Não dia 14. Mas a Débora é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje ela é juíza de Direito em Vara Cível, em Ribeirão Preto, São Paulo. Ela é professora dos cursos de especialização da Escola Paulista da Magistratura. Ela leciona na pós-graduação da Escola Paulista da Magistratura, tanto de Direito Civil quanto de Direito Constitucional. Ela foi membro da primeira turma recursal cível
do Colégio Recursal da 41ª Circunscrição Judiciária. Ela é especialista em Direito Civil e Processo Civil. Ela tem um currículo aí muito vasto, ela foi advogada por muito tempo, ela foi oficial de promotoria, ela é muito mais estudiosa que eu só tenho título, ela ainda não teve tempo de se dedicar aos títulos todos que ela merece, e ela é excelente revisora dos meus textos. Eu, quando escrevo, tenho até vergonha de submeter um texto à sua revisão, porque ela é muito precisa. Portanto, é uma honra aqui estar aqui com você e quero que você diga um pouquinho sobre a arbitragem. A arbitragem despertou interesse desde recém-formada, né, Débora? Da época da graduação. E nós temos a mesma idade quase, pessoal. Ela faz aniversário 10 dias antes que eu. Nós somos do mesmo ano, não vou revelar a idade, embora ela aparente ser muito mais jovem do que eu. Mas a Débora, ela já estudava arbitragem desde 96 aí da lei, e no judiciário ela sempre foi entusiasta da arbitragem e é uma pessoa que sempre incentiva a arbitragem dentro do judiciário. E nos auxiliou muito na elaboração desse livro, porque ela tem uma visão do judiciário. O livro está esgotado, vocês verão na editora, mas nós estamos com a segunda edição no Prelo já, com mais de 25 pontos novos. Nós temos teses novas, julgados novos, que nós vamos citar aqui hoje. Temos teses de doutorado, dissertações de mestrado. Foi um trabalho muito árduo, que nós ficamos 2 anos atualizando esse livro. Então, Débora, fala um pouquinho aí sobre o seu acesso aí à arbitragem, desde a época pós-faculdade, e conte um pouquinho sobre a sua vontade de estudar arbitragem, como surgiu, já que você é juíza, né? Foge um pouquinho do normal. Em verdade, o meu interesse pela arbitragem, ele diz com autonomia de vontades, né? Eu sempre fui uma entusiasta da solução da lide, da contenda pelas próprias partes, né? Elas são as melhores, não vou dizer árbitras, mas são as melhores construtoras de uma solução que seja acessível, que seja suficiente, que seja bastante para a contenda, né? Então, daí a gente pode até falar, né, dos meios adequados de solução de litígios também, que sempre me entusiasmou bastante, mas eu sempre achei interessante isso. Primeiro, porque as partes vão eleger um meio, vão optar por um árbitro. Eu acho isso muito, muito saudável, né? Em suma, assim, para dizer em poucas palavras, é isso, né? É a questão da autonomia das vontades, inclusive aplicada no dizer o direito, né? Eu nem preciso falar, né, que talvez o aumento exponencial aí do interesse pela arbitragem tenha a ver com uma suposta crise do judiciário, de um volume muito grande de demandas para serem solucionadas pelo judiciário, mas eu acho que é até mais que isso, né? É óbvio que no momento, do ponto de vista econômico, né, às vezes até do ponto de vista social, seja muito interessante para as partes, mas eu acho muito importante que a gente não veja isso só como um reflexo de uma suposta crise, de uma suposta falência do judiciário em responder as questões, né? É claro que a gente sabe que tem uma questão de morosidade que está atrelada a um volume que realmente é excessivo, né? Mas, enfim, eu acho muito salutar, acho que é algo que a gente precisava realmente fomentar, que fosse algo acessível, né? Que as pessoas conhecessem bastante, que os advogados buscassem esse meio, esse método, enfim. Perfeito. Fica bom para me fazer alguma pergunta sobre arbitragem. A Duda Sabó, enquanto você
pensa na pergunta, está perguntando qual é o livro. Esse aqui, Lei de Arbitragem Comentada. Mostra a capa aí, por favor, Débora. É esse livro que está esgotado, a segunda edição está no prelo, então nós já estamos fazendo um aquecimento para a segunda edição, trazendo os pontos mais polêmicos e interessantes. E a ideia aqui hoje, pessoal, é explicar do básico às polêmicas. Então, quem já tem experiência, fique tranquilo que vai ter ponto novo. E quem não tem, nós vamos começar como se não tivesse. Então, mandar um abraço para o querido Lúcio, que trabalha na editora há muitos anos, a gente trabalha há muito tempo. E fica à vontade, Débora. O meu amigo Clodoaldo, que é brilhante, brilhante professor de várias universidades em Goiás. Fica à vontade, Débora. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente não pode prosseguir se a gente não falar um pouquinho do conceito de arbitragem, de arbitralidade. Perfeito. A arbitragem, pessoal, sigam o meu Instagram, que eu tenho vários vídeos introdutórios, vários julgados recentes, eu comento toda semana, tem novidade. E lá no meu Instagram também tem um canal do Telegram. E no canal do Telegram tem muita coisa de graça, tá, pessoal? Tem mais de 530 pessoas no meu canal do Telegram, vocês estão convidados a participar. A arbitragem é uma modalidade vantajosa e adequada para a solução de controvérsias ou litígios que tratem de direitos patrimoniais disponíveis. O que se entende por direitos patrimoniais disponíveis? São aqueles direitos transacionáveis, aqueles direitos que as pessoas podem fazer acordos. Então, tudo que você pode fazer acordo cai e pode cair na arbitragem. E na arbitragem, parte por meio de uma convenção, leia-se cláusula ou compromisso, fazem a opção pela arbitragem e o árbitro recebe poderes dessa convenção para que decida, e a decisão tem os mesmos efeitos da sentença judicial. A decisão é equiparada, por força de lei, à sentença judicial, sujeita a cumprimento de sentença, gozando da proteção de coisa julgada, sujeita a impugnação, a cumprimento de sentença. E o que é interessante na arbitragem, o Renato Mandrake, que está sempre presente nas nossas lives também de constitucional, porque também eu sou autor de Direito Constitucional, volumes 1 e 2 da Sinopse, pessoal. E também nós temos, na arbitragem, o que é interessante é a celeridade, porque se decide em instância única. Aí a Débora fazendo propaganda. Uma modelo dessa fazendo propaganda, ainda bem que eu sou casado com ela, né? Não teria que pagar muito caro os honorários aí. Olha só, o meu tá todo anotado, todo grifado. E essa edição é mais recente um pouco. As antigas estão até judiadas, porque ela estudou a fundo. Mas o que é interessante na arbitragem também são as custas. E em alguns lugares sai muito caro litigar. Na arbitragem não é barato. Ela tem aí um custo, e esse custo deve ser encarado sob a perspectiva da análise econômica do direito. Os custos de oportunidade devem ser considerados, ou seja, eu usei a arbitragem, deixei o judiciário de lado, eu vou ter instância única, uma decisão que, em média, segundo a doutrina, dura 18 meses, quando no judiciário tem instâncias a percorrer. Já na arbitragem, a execução já pode ocorrer logo depois de 18 meses. Sendo que no judiciário, também nós temos que levar em consideração o custo do tempo da diretoria da empresa em reunião com o advogado. Para deliberar sobre estratégia de segunda instância, que aí muda o advogado, para deliberar sobre contratação de advogados para tribunais superiores, além do valor imobilizado no litígio. Imaginem um imóvel localizado em condomínio, que num contrato de compra e venda parcelada não é cumprido. Aquele imóvel dentro de um condomínio não tem a prestação cumprida, o sujeito para de pagar o condomínio, para de pagar os impostos e demorando a percorrer todas as esferas e as instâncias. Quando o árbitro de emergência concede a reocupação da área imediatamente. Isso traz uma vantagem econômica muito grande, porque o sujeito pode movimentar aquele imóvel
realugando, vendendo, sem ter ali o inquilino inadimplente, que na prática é o que ocorre naquele inadimplente do contrato de compra e venda. Portanto, nós temos grandes vantagens que são exploradas hoje. E a Débora pediu também para falar um pouquinho sobre arbitrabilidade. Arbitrabilidade significa que o litígio pode ser submetido à arbitragem. Significa que cabe arbitragem naquele caso concreto. E a arbitrabilidade, ela tem duas espécies. Ela pode ser subjetiva, que envolve as pessoas que participam da arbitragem, só maiores e capazes, ou objetiva, se aquele assunto, aquela matéria, aquele conteúdo do litígio pode ser submetido à arbitragem. Então, nós temos essa classificação para fins didáticos, que é muito importante ser delimitada. Então, já definimos na arbitrabilidade que só maiores capazes. Portanto, o incapaz sai fora do espectro de solução dos litígios por meio da arbitragem. Na objetiva, nós temos direitos patrimoniais disponíveis, que são aqueles direitos transacionáveis. E quando nós falamos em direitos transacionáveis, nós excluímos algumas matérias que não são patrimoniais, como, por exemplo, questões de Estado, direito pessoal, questões de família. Agora vejam, uma partilha de bens entre cônjuges maiores e capazes pode ir para arbitragem, né, Débora? Desde que celebrem a convenção. Alimentos entre maiores e capazes pode ir para arbitragem, porque é direito patrimonial disponível. Então, nós temos essa peculiaridade interessante na arbitragem. Imagine qualquer tipo de litígio envolvendo partilha de bens, você solucionar na arbitragem é muito vantajoso, né? Não é aquela demora do judiciário, aquela imensidão de recursos que as partes buscam entrar com embargo de declaração, do recurso especial, do embargo de declaração, que nós verificamos às vezes no STJ e também no recurso extraordinário no Supremo. Mas falei demais e já vou perguntar para a Débora a próxima questão. Quando a Débora está falando, aumenta a audiência, pessoal. Fico até com ciúme de brincadeira. Quais são os meios, Débora, de impugnação à sentença arbitral no judiciário? Então, termina a arbitragem, cabe algum tipo de ação? Explica isso para a turma. O meio por excelência para impugnar a sentença arbitral, né, buscando a desconstituição da sentença arbitral por nulidade, é a ação anulatória prevista no artigo 32 da Lei de Arbitragem, né? O que interessa muito é salientar que o judiciário não pode funcionar por meio dessa lei, né, por meio dessa ação, como órgão de revisão do mérito de uma sentença arbitral, né? As hipóteses do artigo 32, elas vão dizer com erro em procedendo, né? E não com a questão do mérito. O outro meio de impugnação seria a impugnação ao cumprimento da sentença, né? Aí nós temos uma questão até uma certa polêmica, né? Se essa impugnação ela for levantada, né? Ela for interposta após o decurso do prazo decadencial da ação anulatória, quais as matérias que seriam cabíveis impugnar nesse momento, né? Havendo uma corrente minoritária que diria que uma sentença arbitral nula é sempre nula e que não haveria prazo decadencial para discutir, inclusive podendo trazer essas hipóteses do 32, ao passo que o que prevalece, inclusive já com o posicionamento do STJ, é de que as hipóteses do 32 têm que ser tratadas dentro daquele prazo decadencial de 90 dias, né? O que eu acho muito interessante é a gente ressaltar essa questão de qual é o papel do judiciário nesse momento, porque às vezes a gente se vê diante de decisões que adentram o mérito, né? O que seria proscrito, né? A tônica é a gente privilegiar a sentença arbitral,
né? Tanto que quando a gente fala do regime das nulidades, não é um regime de nulidade previsto no direito civil ainda, no direito privado, ainda que tenha, né, seja o suprassumo da autonomia da vontade. Mas, na verdade, é um regime ligado à natureza de sentença, né? Ainda que a gente fale que não aplica o Código de Processo Civil, é de natureza de sentença. Então, o que a gente tenta é fazer prevalecer a sentença, né? Tanto que há uma previsão de quem são os legitimados, há uma previsão de prazo, né? Para tentar desconstituir. Por quê? Porque a gente tenta privilegiar justamente a sentença, né? Acho que eu me estendi muito, né, Olavo? Seria até legal agora a gente falar um pouquinho da competência, justamente para falar dessa questão de quando o judiciário, às vezes, ultrapassa aí a fronteira. Ótimo. Quero até mandar um abraço aqui para a nossa querida amiga, a Lidiane, tá aí. A Lislene, eu tô louca para mandar um abraço para ela, Liz. Nós. Muito bom. Pessoal, podem tirar print e nos marcar aí na live, que a gente legal, viu? Não fiquem constrangidos, não. Vamos divulgar a live, que é um prazer aí trabalhar com vocês. A Débora me perguntou sobre o princípio da competência. Competência, que é um princípio muito importante na arbitragem. Ele é vital à arbitragem. Ele surge no século XX na jurisprudência francesa e ele defende uma tese muito simples. A primeira palavra é do árbitro sobre a vigência, validade e eficácia da cláusula e sobre a arbitrabilidade. Então, o árbitro tem o monopólio da primeira palavra. Ou seja, não cabe a intervenção do judiciário estatal para que ele participe da decisão antes do árbitro. O árbitro decide e, após a decisão do árbitro, depois, com a sentença, aí sim, cassação anulatória. Somente nas hipóteses taxativamente arroladas do artigo 32 da lei de arbitragem. Portanto, cabe ao árbitro decidir sua própria competência. Por isso que chama competência. Então, primeiro, cabe ao árbitro e, segundo, o judiciário não pode decidir antes do árbitro. Esse princípio é muito prestigiado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tanto que no site do STJ há uma matéria enumerando vários julgados do STJ, ele prestigiando a jurisdição arbitral. Portanto, pessoal, é muito importante que vocês tenham em mente que o princípio da competência é muito prestigiado pela excepcionalisticamente em casos absurdos de ilegalidade clara e evidente, há possibilidade de controle jurisdicional prévio pela jurisprudência do STJ e dos tribunais de justiça. Mas são 3 hipóteses excepcionalíssimas, tá? Porque a jurisprudência afirma competência. Então, não caia na besteira de entrar com uma ação quando você vê uma arbitragem em andamento. Salvo em 3 hipóteses que a jurisprudência vê. Primeiro, contrato de consumo que a arbitragem foi imposta ao consumidor, ou seja, uma arbitragem obrigatória ao consumidor. Não pode, porque o consumidor é hipossuficiente, é mais fraca. Segunda hipótese na jurisprudência. Meu amigo Rogério Sanches, meu amigo, grande abraço. Obrigado, querido. E a segunda hipótese, contrato de adesão sem as formalidades legais. Contrato de adesão sem as formalidades não pode submeter à arbitragem. E terceiro, arbitragem pela parte que não firmou ou assinou a ação. Por quê? Porque a arbitragem é de adesão voluntária. Se a parte não assinou a convenção, ela não pode participar da arbitragem. Também, meu querido Miziara, um grande abraço. Excelente doutrinador da área de trabalho. Hoje estão passeando vários doutrinadores aqui, hein, Débora? O Rogério de Penal, o Miziara de Trabalho para Trabalho, só fera. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para a Débora. Eu falei demais já, e aí vai perguntar. Vou perguntar para ela. E o controle do mérito da sentença
O judiciário pode fazer, Débora? O que você diz um pouquinho sobre isso? E, gente, isso aqui vai começar a despencar em concurso. Por quê? Nos concursos para procuradorias de Estado, Advocacia Geral da União, Judiciário, Ministério Público e a Administração Pública adere muito à arbitragem. Então, caiam firme no estudo dessas matérias. E também advogado bem atuando em arbitragem. Então, Débora, cada controle do mérito da sentença arbitral, explica um pouquinho para o pessoal. Não. Então, baseado justamente no que a gente vem falando, né? Como eu disse, o judiciário aí não atua como órgão de revisão, né, do mérito da sentença arbitral. As hipóteses do artigo 32, em tese, vão falar do erro em procedendo, né? Então, vou citar alguns exemplos bem interessantes, portanto, são descabidas, né? Alegação de julgamento contrário à lei pelo árbitro, revisão dos índices de correção monetária e juros fixados pelo tribunal arbitral, revisão da aplicação pela sentença arbitral das regras de ordem pública, baseadas nos artigos 413, 884 ou 885 do Código Civil. Eu citei esses casos porque já tem decisão nesse sentido, né? Mas é o que eu mencionei, né? E, infelizmente, às vezes a gente se vê aí às voltas com algumas decisões que fazem esse controle. O controle do judiciário aí é na questão da nulidade. Então, se busca a desconstituição da sentença com base na nulidade, né? Numa daquelas causas que estão previstas no artigo 32, e aí a gente vai, às vezes, falar, né, se é ou não taxativo esse rol, e às vezes a doutrina aponta, assim, que é uma taxatividade mitigada, né, para abranger as questões de ordem pública. Alguns doutrinadores vão falar que a ordem pública está prevista, ela se encaixa ali no inciso 4, mas, enfim, a questão é que o judiciário desconstitui a sentença por nulidade e aí volta para um novo julgamento pelo árbitro, né? Então, o judiciário não pode se substituir, não é desconstituir, reconhecer a nulidade e já emendar um julgamento de mérito, né? Interessante. Salvo quando a convenção de arbitragem é nula. Se a convenção de arbitragem é nula, aí o judiciário exatamente. Percorrendo todo o caminho, muito bom, muito bom. Exatamente. E, gente, a primeira live que eu faço com a minha esposa, com a Débora, que é juíza, que entrou agora, não é nepotismo isso, o critério é meritocracia, autores desse livro esgotado, Lei de Arbitragem, eu também sou de outros, aqui atrás tem alguns, e aí eu passo a palavra para a Débora me perguntar o que quiser, aí fica à vontade. Mas antes eu vou convidar a turma para me seguir no meu Instagram, que tem muita novidade. Faz um marketing do marido para ganhar presente de Dia dos Namorados e de aniversário mesmo. Eu vou fazer um marketing do marido porque ele é ótimo autor, né? O pessoal aqui já tá comentando, o Olavo sabe tudo, esse aí sabe tudo. É isso aí, pessoal. Segui-lo aí no Instagram, no Facebook, no Telegram. Você poderia passar aí, Olavo, por favor, né? Os seus perfis. O Olavo sempre coloca muito material. Na minha bio, tudo. Então, ele coloca sempre muito material e tem muita disponibilidade, assim, em debater o tema mesmo, né? Obrigado. Pode perguntar agora, amor. Posso fazer uma pergunta? Vermelho agora. Vamos lá. A minha esposa me elogiando ao vivo e minha mãe assistindo e tirando print aqui, colocando no Instagram dela, tá? Tô feito. A Lislene, eu quero o Olavo na minha banca. Uma honra. Ai, que orgulho! Uma honra, um orgulho. Vamos lá. Então, dentro do tema meios de impugnação da sentença arbitral, fala um pouquinho, avançando no tema competência, fala um pouquinho sobre como que está a jurisprudência e já vou emendar uma outra, tá? Vamos lá. Interessantíssimo.
É possível a convenção arbitral versar sobre as matérias passíveis de ação anulatória, isto é, a arbitragem, substituir o judiciário no julgamento da pretensão anulatória? Esse tema foi objeto de uma dissertação de mestrado defendida na USP, agora em 2021, do brilhante Raul Longo Zocal, que foi orientado pelo meu querido amigo Paulo Lucon. E o Raul fez um trabalho inédito que tem características de tese de doutorado. Nós já incluímos na segunda edição do nosso livro, que está no Prelo. No máximo, em agosto, sai. Esse ano nós temos duas grandes novidades de arbitragem aí. O nosso livro, Lei de Arbitragem, a segunda edição, com 25 pontos novos. Esse que eu vou falar agora é um deles. E um livro que eu coordenei com o Paulo Lucon em comemoração aos 25 anos da Lei de Arbitragem, com grandes professores. Mas a pergunta da Débora diz respeito a uma convenção de arbitragem, tratar ou veicular dentro dela as matérias e as possibilidades de ação anulatória. Ou seja, eu e a Débora firmamos uma convenção de arbitragem para que um contrato que eu tenha celebrado com ela vá para a arbitragem. Mas também nós podemos incluir na convenção que a ação anulatória, eventual ação anulatória da sentença arbitral, também será decidida em arbitragem. Um tema, assim, muito novo, né? Nós só temos uma doutrinadora portuguesa que trata disso, mas o Raul Zocal encara isso na sua dissertação de mestrado, composta pelo professor Yarchel, inclusive falou agora na live da semana passada sobre esse tema, que eu tive a honra de participar no canal Arbitragem. Sigam o canal Arbitragem, que eu sou colunista sênior, tem vários eventos gratuitos. Essa semana tem um evento maravilhoso, professor Carmona, que é um dos pais da arbitragem. Mas a conclusão do Raul é que sim, que não se trata de direito patrimonial indisponível, portanto, as partes podem convencionar que a pretensão de ação anulatória da arbitragem também será decidida pelo árbitro. Algo muito interessante, e o que é interessante é que a segunda arbitragem vai tratar a hipótese de ação anulatória, logicamente por um outro tribunal, de forma que será uma ação anulatória muito mais séria em instância única. Como não há, nesse caso, uma cláusula sujeita à reserva de jurisdição, conforme eu argumentei e trouxe esse argumento a mais a tese do Raul, nós entendemos que é possível. Há na doutrina do professor Carmona um comentário no sentido de que as partes não podem renunciar previamente à ação anulatória. Mas eu já ouvi do professor Carmona, em evento que nós participamos juntos, que ele é brilhante, dizendo que, após a sentença arbitral, as partes podem renunciar. Então, eu não vi ainda a manifestação formal do professor ainda, mas essa tese e esse trabalho é muito interessante, está disponível aí no site da USP e também no trecho na segunda edição do nosso livro. Então, é uma novidade que está entre as 20 e tantas novidades que nós incluímos na segunda edição do Lei de Arbitragem Implementada, que está caindo em concurso, viu, pessoal? Débora, aproveitar e fazer uma pergunta para você sobre prazo decadencial da anulatória. Fala um pouquinho sobre esse prazo decadencial aí da ação anulatória. A ideia do prazo decadencial é sempre privilegiar a segurança jurídica, né? Então, esse prazo é um prazo de 90 dias, contado da notificação das partes acerca da sentença arbitral ou dos esclarecimentos pós o pedido de esclarecimento, né? O que a doutrina recomenda, por isso, é muito cuidado na documentação dessa notificação, porque esse prazo vai contar a partir do momento em que cada uma das partes é notificada, né? Eu vim mencionando já, por ocasião de uma outra questão, isso aí. 90 dias para a ação anulatória, né? Mas a gente viu que a ação anulatória não é o único meio de impugnar a sentença arbitral. Então, caberia também a impugnação ao cumprimento de sentença, né?
A impugnação ao cumprimento de sentença, em tese, adotaria aquelas matérias, veicularia aquelas matérias do 525 do Código de Processo Civil. Há quem defenda que a gente poderia também veicular, questionar, né, as hipóteses do 32 da lei de arbitragem. E aí há uma corrente minoritária que defende que, nesse caso, não se aplicaria os 90 dias, né? Quer dizer, mesmo que superados os 90 dias do prazo decadencial, pós a notificação da sentença, você poderia arguir essas matérias do 32 pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. Mas o que prevalece na doutrina, e já há um precedente do STJ, né, já há julgado do STJ nesse sentido, é que, para arguir as matérias do 32 da lei de arbitragem, é preciso respeitar o prazo decadencial de 90 dias. Há também uma hipótese, né, esse prazo não seria respeitado, haveria uma exceção a essa regra, no caso de uma parte, um terceiro, né, um interessado, um atingido que não participou do processo arbitral. Aí sim, se ele for sujeito aí aos meios, né, de satisfação do direito, ele pode impugnar e daí ele pode alegar as matérias do 32 sem precisar observar o prazo de 90 dias. Então, para os concursos de plantão, o STJ hoje, o que se aplica no prazo decadencial de 90 dias? Ou seja, o STJ definiu agora em abril que com a impugnação ao cumprimento de sentença, veiculando as hipóteses do artigo 32, tem que respeitar os 90 dias, senão tchau. Isso foi um julgado agora, recente. Eu tenho até notícia dele, tem a imagem lá, fiz um post. Tá? Então isso aí é muito importante vocês darem uma olhada lá no meu Instagram, que tem esse precedente, que até saiu no informativo, tá? Dê uma olhada lá no meu Instagram, que tem tudo, viu, pessoal? E aí fica fácil vocês se atualizar, fácil vocês terem um material gratuito. Eu não tenho problema de entrega de conteúdo, esse conteúdo pontual, a editora me libera. A Lislene está perguntando aqui, falar um pouquinho sobre a função do árbitro. Árbitro, ele pode ser qualquer pessoa maior, capaz de confiança das partes. Ele não precisa nem ser formado em direito. O árbitro, ele pode ser engenheiro agrônomo, ele pode ser engenheiro civil numa arbitragem. É a coisa mais interessante do mundo. Mas, geralmente, as partes colocam advogado. E há uma pesquisa recente do perfil do árbitro, que geralmente são professores. Deixa eu me ajeitar aqui, minha cadeira mexeu. Geralmente são professores com pós-graduação, trabalham maiores de 5 anos. É a realidade hoje média dos árbitros. Não existe árbitro que depende de pessoas que conhecem a série, idônea, etc. A criação de câmara tem controle, porque é uma atividade privada. É uma atividade totalmente privada. E aí o que acontece? É uma atividade privada e que ela está sujeita aí à regulação do mercado. Não há uma regulação do poder público. Apenas o mercado que decide. A Câmara vai. O Renato Mandrake está perguntando aqui, a anulatória parece rescisória, ela tem algumas semelhanças, mas ela é igual porque na arbitragem. Começamos o livro falando que há um ordenamento próprio da arbitragem. É uma lei especial, há um sistema arbitral autorreferente, composto por normas, regras e princípios próprios. Tanto que a lei de arbitragem só prevê a aplicação subsidiária do CPC quando ela fala do impedimento de suspeição do árbitro. Acresce o dever de revelação do árbitro. Portanto, nós não podemos falar dessa identidade. É uma impugnação a um título judicial, porque ela é equiparado, mas ela não se aplica à rescisória na arbitragem. Eu entendi o que o Renato Mandrake quis fazer, até a última live, o último evento que eu participei com o professor Yarch, ele traz essa semelhança. Aproveitando as perguntas do Paulo Martins, as câmaras podem criar sentenças arbitrais.
Isso ainda é uma barreira por conta da confidencialidade, Paulo, que as câmaras ainda sofrem, né? Por conta da preservação dos dados, porque a confidencialidade geralmente é a opção feita pelas partes. Confidencialidade é uma característica que traz, mas ela não é automática. Ela depende de aquiescência ou ao regulamento da TV, a confidencialidade, ou vontade das partes. Tá? Aí agora a pergunta do Débora, que agora faz pergunta para mim. Qual o áudio tá? Eu estava tentando anotar aqui, eu achei bem legal a pergunta. Fizeram a pergunta se há nulidade da sentença arbitral por violação a precedente, você já vinha tratando, né? E aí eu vou aproveitar, né, para te perguntar, em observância do efeito vinculante pelo árbitro, acarreta a nulidade da sentença arbitral? Eu vou falando aqui, pessoal, vocês me avisem se meu áudio falhar, tá? E aqui ele tá normal. Se tiver falhando, me avisem que o suporte... Está falhando, Olavo. Perfeito. Eu vou tentar falar mais próximo aqui para ver se melhora. Às vezes é a transmissão. O efeito vinculante, ele é uma novidade no ordenamento jurídico. E a lei de arbitragem não prevê obrigatoriedade do árbitro respeitá-lo. Ou seja, não está no rol do artigo 32 que, não observado o efeito vinculante, a nulidade da sentença. É lógico que recomenda-se ao árbitro que siga o efeito vinculante para garantir a parte uma segurança jurídica. Até porque amanhã o árbitro que não respeita o efeito vinculante não vai mais ser chamado para arbitragem, salvo se ele excepcionar. Caso de irretabilidade, sobre derrotabilidade, nós desenvolvemos aqui nas nossas sinopses. Mas, então, o que está acontecendo na discussão da doutrina? Alguns doutrinadores, uma corrente doutrinária minoritária, que é composta por brilhantes professores, defende que o árbitro deve respeitar o efeito vinculante por força da motivação das decisões arbitrais. A partir do momento que o árbitro não respeita o efeito vinculante, ele não motiva adequadamente a sentença arbitral. Há também quem entende que há violação à convenção de arbitragem. Tá? Outros autores falam em violação ao artigo dos precedentes vinculantes do CPC, mas não se aplica o CPC na arbitragem. E há um artigo recente do ministro Salomão, Luiz Felipe Salomão, que nós temos a honra do prefácio do nosso livro, junto com um brilhante Rodrigo Fux, defendendo também violação à ordem pública. Ocorre que a doutrina majoritária entende que não há vinculação e nulidade da sentença arbitral que diz respeito ao efeito vinculante. Por quê? Porque não há obrigação de aplicação do rol do artigo 927 do CPC na arbitragem. Disso, há uma omissão, um silêncio eloquente do rol do artigo 32, que foi alterado em 2015. E o legislador não optou por incluir ali, como causa de nulidade da sentença arbitral, a violação ao precedente. Além disso tudo, nós podemos argumentar também que seria uma possibilidade do judiciário entrar no mérito da sentença arbitral, o que é defeso. Portanto, diante de todas essas considerações, nós não podemos concluir que há nulidade da sentença arbitral por conta disso. O que eu recomendo? Coloca na convenção de arbitragem que os árbitros devem respeitar o efeito vinculante. Tá? Aí aqui, então eu respondi a pergunta do Berto Garcia. Pode contrariar. Olavo, eu achei interessante a pergunta da Lislene. Ela está pedindo aqui, ó, em sua opinião, existe resistência à arbitragem? Existe por desconhecimento. Quem estuda e conhece o tema acaba ficando maravilhado, porque ele é muito interessante. Eu estou preparando outro tripé para ver se melhora, para cortar meu áudio que está incomodando o pessoal. Eu entendo que é por falta de conhecimento, porque as câmaras são corretas, você escolherá árbitros corretos, e o índice de anulação de sentença arbitral é baixíssimo, Débora. Nós fizemos uma pesquisa para atualizar o livro,
e tivemos muita dificuldade de encontrar julgados em sentido do sentido da nulidade. É muito difícil anular uma sentença arbitral. Tá? O STJ, o TJ prestigiam muito a arbitragem. Vamos ver se vai melhorar o meu áudio, que eu estou mudando aqui de tripé. Então, há uma consolidação muito grande da arbitragem no Brasil. Os árbitros são pessoas que fundamentam muito as suas decisões e, geralmente, as pessoas colocam como árbitros especialistas no assunto, que trazem maior segurança. Geralmente são professores de instituições consagradas e isso permite aí que nós tenhamos um controle também pelo judiciário, e o judiciário é muito efetivo nesse sentido, né? Então a resistência que existe é por falta de conhecimento, viu, Lenise? E também nós temos câmaras que têm um custo-benefício melhor da arbitragem. Isso melhorou? Tá cortando o áudio ainda, Débora? Não. Eu achei que melhorou. Melhorou? Ótimo. Portanto, nós temos aí essas premissas que devem ser consideradas na resposta dessa pergunta. O Berto Garcia pergunta, e se o julgamento for por equidade? Eu não estou conseguindo parar com... Ficou... por isso, ó. Gente, eu nunca tive coordenação motora. Quem convive aqui comigo sofre, porque eu quebro tudo, eu derrubo tudo. Minha esposa sofre comigo, meu filho também fala, pai, você é muito atrapalhado, né? E ele falou, e eu também, né? Meu filho, o Gabriel, fala, a Débora é testemunha disso. Então, nós temos essa premissa. O Berto pergunta, se o julgamento for por equidade, pode ocorrer julgamento por equidade, mas ele depende de que previsão expressa na convenção, tá? Então, pode ocorrer julgamento por equidade, mas depende de que as partes convencionem nesse sentido. É mais difícil. Existe um livro maravilhoso do Martin Della Valle, que é um grande amigo, professor brilhante, que também escreve sobre compliance, e nós podemos falar sobre isso. Débora, aí uma última pergunta para você, para a gente não ser cortado pelo Instagram. Melhorou, então, o calor de cortar, né? É aquele suporte que nessa live começou a cortar. Interessante isso, que nas outras lives ele não cortou. Bom, agora estou apanhando um pouquinho nesse, mas acho que... Deixa eu enquadrar um pouquinho o livro para fazer um marketing, né? Até porque, pessoal, nós temos ali do lado da Débora uma figurinha fazendo tarefa que é o nosso filho. Então, vejam, a live de hoje é uma live familiar. Porque tem o marido de um lado, a esposa de outro, e o filho fazendo lição, né? E o livro, ele mostra o Gabriel. Ele não poderia deixar de participar da live, que é o nosso filho. Além do livro, nós temos um filho juntos, né? E somos muito felizes com ele, que é o Gabriel. E ele tem 8 anos e está vendo muita gente passando aqui pela live estudando essa hora. Débora, mas fala um pouquinho sobre aquele artigo que nós escrevemos analisando um acordo muito bem fundamentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas que nós discordamos, que trata da redução da cláusula penal fixada em um acordo homologado por sentença arbitral em sede de impugnação ou cumprimento de sentença. É um caso que tem lá na minha bio no Instagram, tem esse artigo de graça para vocês, está incluído no livro, e que nós comentamos o julgado de abril do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou que era caso de redução de uma cláusula penal e diminuiu uma cláusula penal milionária, um caso que envolve até o Santos Futebol Clube. Então, Olavo, contextualiza o pessoal, qual era o caso, né? Para eles entenderem o que aconteceu, para facilitar. Com a palavra. Você quer que eu fale do caso? É que o meu tripé abaixou o volume. Eu achei que eu estava falando demais. Gente, olha, você tem que ser mais humilde. Quando a esposa manda, o marido tem que obedecer, né? Não é possível. Então ela quer que eu falo mais, então eu falo mais. Eu falo demais, então eu falo mais. Então é o seguinte, o tribunal, em sede de impugnação ou cumprimento de sentença, reduziu uma cláusula penal milionária. Então, as partes homologaram um acordo por sentença arbitral. Uma das partes cumpriu parte do acordo, que é o Santos. O processo é público, por isso que eu estou falando, tá? E, em sede de impugnação ou cumprimento de sentença, o juiz não reduziu, dizendo que ele não podia entrar no mérito.
Ocorre que o desembargador deu efeito suspensivo, diminuindo para 10% do valor do débito remanescente, o valor da cláusula penal, e no mérito, ele reviu e aumentou um pouquinho, falou que era 20% do valor do remanescente. O que aconteceu de interessante assim nesse agravo, né? Para quem quiser consultar assim mais fácil, 2.240.601, dígito 35, 2020. O que aconteceu foi que o juiz de primeira instância sentenciou, na verdade não sentenciou, né? Rejeitou a impugnação dizendo que não era uma das hipóteses do artigo 32, não poderia haver nulidade dessa sentença homologatória, né? E aí, no agravo, o tribunal, sem enfrentar essa questão da nulidade ou não, né? Se estava previsto ou não no 32, se era possível ou não, reduziu, como ele vem fazendo, aplicando o 413 do Código Civil nas questões contratuais de um modo geral, mas sempre com aquela preocupação de hipossuficiência, né? Eu não sei, parece que é meio sintomático, às vezes a multa é muito alta, né? E parece que há uma injustiça, né? Mas aqui a gente está no âmbito do máximo da autonomia da vontade, né? Não tem ninguém ali em relação de hipossuficiência ou de desigualdade, né? Então a gente menciona isso, né? E atenta para o fato de que às vezes a gente não tem nem uma questão, o tribunal não teria nem jurisdição para tratar desse assunto, porque ele está invadindo a seara alheia, né? Outras questões, né, de ataque à coisa julgada, fora dos meios impugnativos corretos, né? Então é uma questão assim que preocupa porque desprestigia a própria arbitragem, né? É interessante, né, Débora? Que Isso foi interessante porque eles já tinham decidido no sentido contrário, né? Tinha um julgamento, tinha um posicionamento diverso e sem fazer também nenhum distingue, né? Sem fundamentar por que se mudou de posicionamento, se reviu, né, essa multa. A gente chama atenção porque longe, né, são desembargadores respeitáveis, né, longe de ser uma crítica vaidosa, mas a gente chama atenção porque tá aí o perigo, né? A gente se vê, a gente que está no judiciário. Agora eu vou falar do meu lado, né? A gente que está no judiciário, a gente tem é meio sintomático aquela coisa de vou rever, eu vou, né? Me dá aqui que eu dou o direito, né? Vou aplicar o CPC, a gente tem que tomar muito cuidado porque é outro mundo, né? O que é interessante, né, Débora, é que a gente sempre conversa, eu evito conversar de direito, ela gosta mais do que eu. Nós somos casados, para quem chegou agora, ela é juíza, eu sou procurador, a gente também dá aula, escreve, mas o que é interessante é que essa questão da redução da cláusula penal é aceita amplamente pelo STJ em sede de cumprimento de sentença. Então, é louvável que o desembargador aplique esse entendimento, defendendo a mesma tese da sentença judicial. Ocorre que na sentença arbitral, a impossibilidade da revisão do mérito é muito forte. E as partes já fizeram a opção de direito patrimonial disponível para não cair no judiciário. E dessa forma nós defendemos até. Foi a Débora que suscitou, até o Carlos Montes foi coautor do artigo. Ele passou aqui pela live também. Um abraço, Carlos Montes, que é juiz e doutorando. Mas o problema aí envolve também a questão de cumprimento da obrigação e de adimplemento. Veja, hoje em dia fica muito fácil descumprir um contrato e contar com a redução da cláusula penal pelo judiciário. E a real situação financeira da parte é muito íntima. Você pode falar, tudo bem, estamos em pandemia, nesse caso envolvia o Santos Futebol Clube, não tinha
não tinha ingresso, não tinha venda de imagem. Tudo bem, tem que... Mas e se ele fez transações milionárias com jogadores? Nós não sabemos. Porque são acobertadas pelo segredo do negócio. Portanto, é muito difícil que o judiciário tenha essa possibilidade, até porque nós temos que pensar que há, entre maiores e capazes, a autonomia da vontade é princípio constitucional. Tudo bem, o Código Civil vem e autoriza o juiz, mas está na hora do judiciário interferir entre maiores e capazes. Nós temos um judiciário que consome parte do PIB, que deve se habilitar a rever cláusula penal, ou isso é de menor importância perante os outros direitos indisponíveis que o judiciário tem que cuidar? Então está na hora de repensarmos aí, até o que nós levantamos no artigo, essa possibilidade aí do controle da cláusula penal. E Débora, acho que nós estamos caminhando para o fim, eu acho que não dá mais para perguntar nada para mim nem eu para você. Quero, de novo, convidar a todos, essa live vai ficar gravada no Instagram da Editora Juspod, depois eu vou pedir também que a minha assessoria de marketing coloque essa live lá na minha bio. Convido a todos a seguirem meu canal no Telegram, lá na minha bio tem o atalho, eu estou com mentoria aberta aí, eu tenho vários mentorandos e vai ser um prazer trabalharmos juntos. E, Débora, com a palavra para suas considerações finais aí. Bom, volto a agradecer a editora pela oportunidade, pela confiança, né, no nosso trabalho. O seu trabalho fala por si só, o seu currículo. Mas agradecer por participar dessa live, agradecer pelo pessoal que está aí, que teve a maior paciência de nos ouvir, né? E a gente fica à disposição, porque esse assunto é um assunto não só interessante, mas que eu espero que cresça, né? Que essa resistência que às vezes a gente observa, que talvez seja dada pela ignorância, pela falta de conhecimento de como funciona, que ela seja vencida. E um dos mecanismos que a gente tem justamente é esse, né? De expor sempre ali um pouquinho aqui, um pouquinho lá, para as pessoas abrirem a cabeça e conhecer. Apesar que hoje, por favor, né? Passaram por aqui grandes nomes, quem sou eu para falar que a gente vai ensinar alguma coisa, mas debater, expor, né, para a população conhecer, né? Pessoal, eu quero agradecer, dizer que é uma honra participar dessa live. Nosso filho, meu e da Débora, o Gabriel, como disse a professora Tereza Rudalvi outro dia, ele começa cedo porque ele participa dos nossos eventos jurídicos. Ele quer dar uma palavrinha de agradecimento e falar para comprar os livros dos papais. Fala. Muito obrigada por assistir a live do meu pai. E da minha mãe, né? Da minha mãe, tchau. Pessoal, muito obrigado, foi uma honra, nós estamos à disposição de vocês, fiquem à vontade para me mandar inbox, é sempre um prazer aí ter esse contato mais direto, interagir com vocês, estou sempre à disposição, agradecer mais uma vez a Editora Juspod, que é parceira em tantas atividades, e dizer que nós vamos fazer outra live sobre outros pontos da jurisprudência para tratar mais da arbitragem aqui, na editora, que é um tema que vai crescer muito. Você viu como o Gabriel é rápido? Ele foi de um lado da live para o outro. Alguém disse aí, live em casa, pimpolho pulando de um cômodo para o outro. Mas ah lá, ó, que legal. Aqui não está atualizando, olha que interessante isso. Aqui não está atualizando. Aqui esse meu escritório aqui é tudo. Aqui não está atualizando os comentários. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência qualificadíssima de vocês aí. E, Débora, agora não encerra a live ainda. Eu vou aí te ensinar a salvar. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Um abraço. Boa noite. Tchau.